Boa tarde, senhores. Estamos aqui na nossa primeira videoaula, certo? Então, do módulo de matemática, onde a gente vai acompanhar aqui o conteúdo da apostila. Para quem já tem a apostila, então fica mais fácil a compreensão e o acompanhamento. Quem não tem, seria bom providenciá-la para que a gente consiga ter um aprendizado aí um pouquinho mais fácil e com um acompanhamento melhor. De qualquer maneira, são todas as matérias que eu vou passar aqui para os senhores, são as matérias que estão na apostila. Então vamos lá, vamos começar sem mais delongas. Então a gente começa, obviamente, o módulo de matemática pelas videoaulas aí, falando dos conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Eu fiz até coloridinho aqui, para que haja uma melhor compreensão, um melhor entendimento aí, e que fique claro para todo mundo, certo? Então, olha só, os conjuntos numéricos vão ter, dentro deles, né, naturais, são os números que a gente já conhece, são os números de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinito e por aí vai, né? Depois dos números naturais, nós vamos ter os números inteiros. Esses números inteiros aqui, eles englobam os números negativos também. Então, eles pegam os números naturais, porém, junto com os números negativos. Então, aqui eu dou o exemplo como número infinito negativo, né? Vamos dar esse exemplo. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Os números racionais. Os números racionais são representados pela letra Q. E aí são geralmente os números fracionários. Porém, a gente pode deixar claro também que os números racionais são aqueles números com dízima, né? Que daí, eu coloquei aqui o Q, né? Que é o que representa os números racionais. E aí, como a gente estava falando em número fracionário, a gente pode até dar alguns exemplos, como dízima periódica. Então, lembrando que toda divisão é uma fração, ou melhor ainda, melhorando, toda fração é uma divisão. Nesse caso, nós temos 1 dividido por 2. A partir do momento que nós temos 1 dividido por 2, a gente sabe que o 1 é menor que o 2, certo? Então, dessa maneira, a gente tem que deixá-lo maior, colocando o 0 aqui atrás. Colocou o 0 aqui atrás, como é um número menor, né? O 1 era um número menor, a gente já sabe que vai dar um 0, alguma coisa. 2 vezes qual número dá 10? 2 vezes 5, certo? Então, dessa maneira, nós temos 10 menos 10, 0. Então, aqui nesse caso, a gente tem o quê? O 0,5 faz parte dos conjuntos dos números racionais, porém, ele não é uma dízima periódica, mas ele é o quê? Ele é uma forma decimal exata. Uma forma decimal exata, a gente não tem, por exemplo, 0,54387 e por aí vai. Uma forma decimal exata, a gente acaba um número aí com 1, 2, 3 casas depois da vírgula, certo? Dessa maneira, a gente também tem outras opções que são, por exemplo, se eu tenho 5 dividido por 2, em forma fracionária também é divisão, que tem que ficar claro para todo mundo. Dessa maneira, 5 dividido por 2. Então, vamos tentar fazer. 5 é um pouquinho maior que 2, certo? Então, dá para fazer a divisão por enquanto. 2 vezes 2 vai dar 4. Aqui sobra 1, certo? Sobre 1, a gente chega mais ou menos onde a gente estava aqui, onde a gente começou aqui. Então, 0, certo? O 0 vem para cá. Então, ó, nesse caso, como desceu o 0, a gente coloca a vírgula. 2,5. 2,5, zerou. Também é uma forma decimal exata. Porém, eu posso ter casos de divisão que eles compõem, né? Eles formam alguma divisão, forma uma dízima periódica. Lembrando que a dízima periódica são números que se repetem, né? Então, se a gente tem, por exemplo, 0,33333 e por aí vai, aqui é uma dízima periódica. Vamos tentar mais um exemplo aqui, então. Ó, eu tenho 17 dividido por 6, ou dessa maneira também é 17 dividido por 6, tá? A gente tem que ficar bem claro que toda fração é divisão. Maravilha! Dessa maneira, 6 vezes 2 daria 12, 6 vezes 3, 18, certo? Então, eu tenho que colocar 2 mesmo. Então, aqui dá 12, certo? Aqui sobrou quanto? Sobrou 5. Dessa maneira, o
que acontece? O 5 é menor que o 6, então eu tenho que aumentá-lo colocando o 0 aqui. A partir do momento que eu coloco o 0, eu coloco a vírgula. 6 vezes quanto dá perto dos 50? 6 vezes 8, ok? Então, 6 vezes 8, 48, certo? Dessa maneira, sobrou 2. Mais um 0 aqui, perdão. Mais um 0 aqui. Coloca outra vírgula aqui? Não. Nunca um número vai ter mais de uma vírgula, certo? Coloco o 0 aqui também? Não. Eu só colocaria o 0 se fosse começo de divisão ou coisa parecida, certo? Dessa maneira, vamos continuar. 6 vezes quanto? Perto do 20, né? 6 vezes 3 é 18. Então, 18, sobra 2. Olha só. E aí, chegamos aqui no impasse, onde o 3 vai se repetir novamente. E aí, novamente. E aí, novamente. E por aí vai. Ou seja, temos uma dízima periódica. Todos esses exemplos que a gente viu aqui, o 17 dividido por 6, ou 17 sextos, né? O 5 meios e o 1 meio fazem parte do conjunto dos números racionais. Dessa maneira, a gente tem aí um pouquinho mais explicado o que são os números racionais, ok? Voltando então, nós temos agora o conjunto dos números irracionais. Se vocês pararem para pensar aqui, ó, o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, não confundir o símbolo da representação dos números inteiros, que é Z, com o símbolo dos irracionais, ok? Então, se a gente parar para prestar atenção aqui, ó, a gente tem nesse quadrinho os irracionais fora dos racionais, dos inteiros e dos naturais. Por quê? Porque os irracionais, eles não englobam nenhum desses conjuntos. Ele vai ser meio separado, meio excluído desses conjuntos. Por quê? Porque eles são números fracionários totalmente ao contrário dos racionais. O que os racionais eram lá de dízima periódica e número decimal exato, os irracionais não vai ter. Então, dessa maneira, ó, a gente tem aqui, por exemplo, menos 2 raiz de 3, é um exemplo de número irracional. Aqui seria menos 3 raiz de 3, π, né, o valor de π, 3,14, por aí vai. Π sobre 3 e dessa maneira a gente tem alguns exemplos de números irracionais também. E para finalizar o conjunto numérico aqui, nós temos o número dos reais em amarelinho. O conjunto dos números reais, como está escrito aqui, contém todos os conjuntos anteriores, ou seja, os números naturais, inteiros, racionais e irracionais pertencem, ok, ao conjunto dos números reais, ok? Dessa maneira, a gente vai começar a ver alguns exemplos de exercícios com esses números que a gente já conhece, certo? Então, quem tem dificuldade em esse tipo de exercício, por exemplo, como vocês já estão vendo aqui, ó, soma de frações. Fração eu sei que é um grande problema de todo mundo. Então, dessa maneira, soma de frações a gente vai começar a fazer. Então, quem tem dificuldade, aproveita para esclarecer aí a maior quantidade de dúvidas que os senhores tiverem, ok? Vamos lá, então. É o seguinte, soma de frações com denominadores diferentes. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ter aqui, ó, é 5 meios mais 6 quintos, ok? Dessa maneira, eu vou até ensinar aos senhores como fazer MMC. Por quê? Porque sempre quando a gente tiver esses denominadores diferentes aqui, a necessidade de fazer MMC é extrema, ok? Então, vamos lá. MMC do que sempre? MMC dos denominadores. No caso, se eu tenho numerador, denominador, numerador, denominador. Isso aqui, básico de fração, ok? Dessa maneira, eu tenho os denominadores 2 e 5. Se eu tenho os denominadores 2 e 5, é de 2 e 5 que eu vou fazer meu MMC. Então, eu já deixei aqui, ó, quando vocês aprenderam lá, bem no comecinho, fatoração de números, era já um treino para fazer esse MMC, certo? Então, vamos lá. Como que a gente fatora? A gente pega os números 2 e 5 e a gente divide pelos números que dá para eles serem divididos. Depois a gente vai ver critério de divisibilidade, fica um pouquinho mais fácil. A gente já tem um start mais fácil aí, mais rápido, né, da numeração. Dessa maneira, sempre quando a gente for fatorar, a gente começa pelo menor número possível. Então, 0 não daria, certo? Porque o 0, qualquer número dividido por 0 é 0, eu ia continuar 0, 0, 0, não me interessa. Depois, 1. Se eu divido 2 por 1, dá 2, também não me interessa, senão eu vou ficar nisso a folha inteira aqui e vai, né? Dessa maneira, eu vou ter o quê?
eu vou ter, ó, o próximo número seria 2, né? Então, 2 dividido por 2, 1. 5 dá para dividir por 2? Até daria, né? Mas daria um número quebrado e isso não interessa para mim agora. Então, eu só repito ele aqui embaixo, tá? Na linha de baixo. Dessa maneira, ó, 5 dividido por 2 não dá. Vou tentar, então, outro número. 5 dividido por 3 não dá. 5 dividido por 4 não dá. 5 dá para dividir por 5, pois 5 é um número primo, certo? A gente vai entrar nessa parte de número primo aí também, mas a gente já adianta que número primo é aquele número que só divide por ele mesmo e por 1 ao mesmo tempo, ok? Então, 5, ok. 5 dividido por 5, sobrou 1. Beleza. A partir do momento que eu cheguei em tudo 1 aqui no finalzinho do meu MMC, a gente finalizou, a gente chegou no nosso objetivo do MMC, certo? Então, a gente pega, ó, esses dois valores que tem aqui, 2 vezes 5, 10. Dessa maneira, eu tenho que a fatoração desses dois números deu 10. Se a fatoração desses dois números deu 10, então eu volto aqui, ó, e eu vou ter o quê? Eu vou ter meu novo denominador, que é o quê? É justamente o resultado do MMC. Então, é 10 e 10. Por que duas frações? Porque, nesse caso, eu tenho duas frações aqui. Se eu tivesse 3 frações, seriam 3 frações que eu ia criar. Agora, o processinho é um pouquinho... Todo mundo sempre confunde, mas vamos tentar gravar, ó. Divide o novo denominador pelo antigo denominador, ok? Então, é 10 dividido por 2 e resulta em 5, tudo bem? Se resulta em 5, a gente passa ele multiplicando pelo de cima. Então, é 5 vezes 5, que vai resultar em 25. Então, novamente, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Temos o resultado aqui. Maravilha! Se eu fiz isso com a primeira fração, ó, as duas primeiras frações, eu vou fazer com as segundas frações também. Então, dessa maneira, ó, 10 divido pelo de baixo, ok? Então, é 10 dividido por 5, que resulta em 2, e multiplico pelo de cima. 2 vezes 6. 2 vezes 6 resulta em 12. A partir do momento que eu tenho meus denominadores iguais, o que a gente faz? A gente pega e mantém ele, ok? Mantive e soma. 25 mais 12, no caso 5 mais 2, 7, 2 mais 3, 37. 37 décimos é o resultado dessa nossa primeira continha aqui, onde a gente precisa ficar bem atento se a gente consegue transformar isso daqui numa fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Uma fração que não dá mais para dividir por qualquer número, ok? Por nenhum número, na verdade. Então, de qualquer maneira, a nossa primeira conta é essa e espero que tenha ficado claro aí para todo mundo como foi feito.